Obrigada, deputada Célia Chacriabá, cumprimentá-la, cumprimentar o Ivan, também meu colega de mesa, e também os outros colegas que vão falar depois na forma online. Bom, eu sou a Mayara Foli, eu sou diretora executiva da plataforma Cipó, que é um instituto de pesquisa brasileiro que, ao lado do think tank francês IDRI, colidera a Força-Tarefa de Ação Climática do T20, que é o grupo de engajamento que reúne os think tanks dos países do G20. Embora, como o Ivan bem falou, né, em sua essência, o G20 foi criado como um fórum de coordenação política para lidar com temas de cunho econômico e financeiro, ao longo do tempo, a agenda do grupo passou a incorporar outros temas que têm impacto relevante sobre as finanças globais, e as mudanças climáticas, naturalmente, é um desses temas centrais, porque já tem provocado os prejuízos econômicos em todas as partes do mundo, né? É difícil obter dado e mensurar essas perdas econômicas, mas a gente sabe, por exemplo, em 2020 o continente africano perdeu quase cerca de 40 bilhões de dólares em funções das mudanças climáticas. A América Latina, uma projeção do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, acredita que, quando chegarmos a 2050, a nossa região vai ter prejuízos anuais na casa dos 100 bilhões de dólares em função das mudanças climáticas, uma vez que a nossa região é muito dependente da exportação de commodities agrícolas, sobretudo, que são extremamente vulneráveis à mudança do clima. Mas os riscos climáticos também já têm contribuído, por exemplo, para a redução da nota de crédito dada pelas agências de avaliação de risco, que tem afetado, sobretudo, os países em desenvolvimento. Por quê? Porque a taxa de juros para que esses países possam acessar a crédito já está aumentando e está contribuindo, sobretudo, para uma crise de dívida nos países, né, do chamado Sul Global. Então, é em função desses impactos econômicos que o G20 tem dado maior atenção ao tema das mudanças climáticas. Um levantamento que a plataforma Cipó fez, a gente observou que, desde que o G20 passou a se reunir no nível de chefe de estados em 2018, a declaração final da reunião de líderes, né, da cúpula de líderes, ela passou de uma menção à mudança climática em 2018 para 48 menções à palavra mudança climática na declaração final de Nova Delhi no ano passado. E esse ano, dada a ênfase que a presidência brasileira tem dado ao tema do desenvolvimento sustentável, aí, como o Ivan falou, criou uma força-tarefa para mobilização contra a mudança do clima, especificamente para lidar com isso, mas acho que é importante falar, né, Ivan, que vários outros grupos de trabalho do G20 têm incorporado as questões climáticas em sua essência. A gente identificou que, dos 20 grupos de trabalhos que o G20 tem em diferentes temas, pelo menos 15 deles lidam com questões climáticas. Então, por exemplo, o grupo de trabalho de agricultura está abordando a questão dos sistemas alimentares sustentáveis. O grupo de inovação está pensando a questão das tecnologias necessárias para uma transição para uma economia de baixo carbono. O GT de infraestrutura está pensando como a gente pode aumentar o financiamento para construir infraestrutura resiliente à mudança do clima. O próprio GT de empoderamento de mulheres tem como um dos 3 pilares centrais a justiça climática e a importância de aumentar a participação de mulheres também na governança climática em suas esferas, né, desde nacionais até as esferas globais. E esse trabalho do G20, né, às vezes ele parece abstrato, claro, a parte mais visível dele estão nas declarações de chefe de Estado que estabelecem compromissos, né, no mais alto nível político. Como o Ivan estava falando, o G20 também produz, né, uma série de estudos, de princípios, de roadmaps, que busca dar subsídios para que os países do G20 consigam incorporar considerações climáticas dentro das suas políticas domésticas. E eu acho que é nesse sentido que o Parlamento brasileiro tem um papel muito importante a desempenhar para que haja uma coerência entre as prioridades que a presidência brasileira tem buscado avançar no âmbito do G20 e o que está acontecendo aqui dentro desse parlamento. Então, por exemplo, o grupo de trabalho do G20 sobre transições energéticas,
ele vai elaborar uma série de princípios de alto nível para lidar, por exemplo, com a questão dos minerais críticos. Também vão ser elaborados uma série de planos de ação voluntários para dobrar a eficiência energética global até 2030 e também para acelerar o acesso à energia ao redor do mundo, sobretudo energias baseadas em fontes renováveis. Essas discussões que estão acontecendo nesse grupo de trabalho do G20 estão muito diretamente relacionadas a uma série de discussões que estão sendo debatidas aqui no Parlamento, né? A gente teve recentemente aprovado o PL 5174, que instituiu o programa aqui na Câmara, né? Que instituiu o Programa de Aceleração de Transição Energética, o PATEM. Então, por um lado, esse PL pode contribuir para esse objetivo do G20 de aumentar a eficiência energética, que também foi um objetivo muito claramente acordado no ano passado, na COP de Dubai, mas, por outro lado, a gente precisa estar muito atento para identificar desvios nesse caminho. Então, destaco nesse PL, por exemplo, a inclusão do gás natural como um dos setores beneficiados. Ele, de certa forma, vai na direção contrária do que a gente precisa se a gente pensar na necessidade urgente de redução de emissão. Outro tema relevante, que aí o Ivan você já cobriu muito bem, né, a questão dos fundos climáticos, como o Ivan falou, né, o GT de Finanças Climáticas está conduzindo essa revisão independente dos funcionamentos dos bancos, dos fundos, né, ambientais e climáticos, e vai ter uma série de recomendações para facilitar o acesso a esses bancos. Eu acredito que aqui no Parlamento também é muito importante que a gente acompanhe esse debate, que os parlamentares possam contribuir para fazer a informação de como acessar esses recursos chegar aos estados e aos municípios que poderiam se beneficiar de recursos desde para questões como transporte de baixo carbono ou infraestrutura resiliente ao clima, segurança hídrica, entre outros. Então, por fim, para terminar, eu queria destacar o papel do P20, né? Acredito que teremos algumas falas nesse sentido. No ano passado, houve o 9º encontro anual do Parliament 20, né? O P20. E na declaração conjunta havia uma série de parágrafos que lidavam especificamente com a questão das mudanças climáticas e reafirmavam o compromisso dos parlamentos em acelerar a implementação do Acordo de Paris e também reconhecia os impactos desproporcionais que as mudanças climáticas possuem sobre as mulheres, meninas e também comunidades marginalizadas, que é o que a gente também tem assistido muito diretamente nessa semana, infelizmente, com o caso do Rio Grande do Sul. E essa é uma sinalização muito importante nessa declaração conjunta, porque essa declaração conjunta é negociada e aprovada a nível das presidências dos congressos nacionais. Então, acho que debates como esses aqui são importantes, novamente, para a gente garantir que haja uma coerência entre essas sinalizações políticas que estão dando a nível internacional e o que está sendo feito aqui no âmbito do nosso parlamento. Então, queria colocar também o think tank, o grupo, né, o T20, os grupos dos think tanks que reúnem mais de 25 think tanks de todos os países do G20, conduzindo pesquisa, dados e informações para que a gente possa avançar nessa pauta a nível tanto no Brasil quanto a nível global. Então, era isso. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada, Maiara. Obrigada, Ivan, que eu não consegui chegar a tempo de ouvi-lo. Agradecer à deputada Célia pela condução dos trabalhos até agora. Já passo a palavra para o Pedro Ivo. Apenas dizer da importância da gente pensar em tudo